Olá, meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre drogas, alguns dados importantes eu criei sobre drogas. O debate sobre legalização das drogas tem que ser pautado em evidências, é óbvio isso. Só que, se vai legalizar ou não, a minha impressão é de que esse é sim um debate ideológico, porque não houve um grande experimento controlado para poder se saber se a descriminalização ou legalização das drogas vai produzir os efeitos esperados segundo as hipóteses de ambos os lados nesse debate. Então, em relação à possibilidade dessas políticas, o que elas virão a causar, que é um evento muito complexo, não está relacionado somente aos efeitos que a droga pode causar nesse ou naquele aspecto, está relacionado aos efeitos de um modo geral, isso é importante ressaltar, e as pesquisas relacionadas aos danos que essas drogas podem causar, acho que são muito importantes. Então vamos lá, os danos que as drogas podem causar. O artigo hoje mais conceituado nessa área é um artigo que foi publicado no The Lancet em novembro de 2010, tá? Pesquisa coordenada por David Nutt, o qual é uma grande referência atualmente, se não a maior referência internacional, porque esse é o artigo mais conceituado na área de danos que as drogas podem causar. O mais interessante da pesquisa de David Nutt é esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico no eixo vertical tem os danos que podem ser causados a outros. Tá? E abaixo, danos que podem ser causados para o próprio usuário. Danos que podem ser causados a outros. Nós temos aqui, em primeiro lugar, no eixo vertical, o álcool, lá bem isolado. E muitos podem até argumentar, a gente teria que entrar em alguns detalhes, de que o álcool pode causar muito mais danos a outros porque ele é a droga mais consumida e tal, mas está muito lá em cima, vocês podem ver. Logo depois vem a heroína, né, aqui no eixo vertical, depois o crack, e aí depois a gente vai descendo, né? No caso, o tabaco, o cigarro, maconha, cocaína, isso danos a outros. E parece que tem uma relação forte mesmo com a questão da quantidade de pessoas que se utilizam da droga, porque eu vou mostrar outros gráficos para vocês e isso vai ficar mais claro. Então, esse eixo vertical talvez não seja muito interessante analisar. O melhor, eu acho que é o eixo aqui horizontal, que no caso o score é para danos que podem ser causados para o próprio usuário. Então, aí depende da quantidade de pessoas que está utilizando. E aí, em primeiro lugar, vem o crack, uma droga muito pesada mesmo, muito perigosa. Depois a heroína, depois as metanfetaminas e em quarto lugar o álcool. O álcool é uma droga pesada e que tem propaganda na televisão, gente. Então ele pode causar mais danos, independentemente da quantidade de pessoas que estão utilizando, a própria pessoa e assim, mais do que até a própria cocaína. Aí temos anfetaminas, depois o cigarro, depois GHB, que é o Boa Noite Cinderela, cetamina, mefedrona, benzodiazepínicos e a cannabis aqui. E a cannabis, que é uma droga ilegal, ela está muito longe das outras drogas, tanto nos danos que podem causar aos outros, que talvez não seja muito significativo devido à quantidade de pessoas que se utilizam, mas aos danos que podem causar ao próprio usuário. Outra pergunta também muito comum. Então, assim, qual droga vicia mais? Então, nós temos aqui no caso, nós temos uma tabela, tá? Eu coloquei a tabela no Facebook. E aí temos o que? Temos a heroína como com a maior média, tá? Heroína e crack. Tem outro gráfico que mostra com crack também. A pesquisa é qual? Vamos para a pesquisa. Eu coloquei a pesquisa, também a pesquisa é outra pesquisa coordenada por David Nutt, tá? E foi publicado também no The Lancet, que foi o desenvolvimento de uma escala racional para acessar o potencial, no caso de danos para as drogas no seu abuso. Então nós temos o quê? As drogas que têm o maior potencial aditivo que podem viciar mais fácil. A heroína vem em primeiro lugar, porque ela tem uma alto potencial de dependência psicológica, assim como dependência física. E aí nós temos em segundo lugar, e juntamente com a heroína em primeiro, vamos ver uma outra tabela, está o crack. Mas aí nós temos cocaína, álcool, barbitúricos, benzodiazepínicos, anfetamina, cannabis lá embaixo outra vez, juntamente com LSD. Nessa outra tabela nós temos aqui o que? Temos a heroína e o crack em primeiro lugar. A rapidez do efeito é muito grande nessas duas drogas, né? O efeito é muito intenso, tá? Mas a retirada, quando dá retirada, a síndrome de abstinência é muito maior na heroína, vocês podem ver aqui. No crack ela é até menor. E na metadona e no álcool a síndrome de abstinência é bem alta, ó, como vocês podem ver aqui, tá? Então o álcool, assim, a retirada faz o sujeito sofrer muito, tem vários sintomas aí da retirada, da abstinência.
E aqui nós temos as mais aditivas, as que mais viciam, para as menos aditivas. Novamente, heroína, crack, cocaína, aí, cigarro, depois o álcool, lá embaixo, cannabis e LSD. A minha hipótese é de que esses últimos dados sobre potencial aditivos já são dados que estão sendo replicados. Por quê? Porque eu me lembro muito bem, há 20 anos, quando os livros textos já traziam dados muito similares. Os livros textos pelos quais eu estudei na minha graduação traziam dados que eu me lembro que eram muito parecidos com esses daí. E um outro ponto que precisa ficar claro é o que? Como ainda é um terreno que está recheado, obviamente, de ideologia, porque a questão da descriminalização, da legalização, não é uma questão simples, é uma questão que envolve muitas variáveis. Seria, assim, fruto de um experimento social controlado numa escala muito grande. E isso não é possível de se levar simplesmente para o laboratório, vamos dizer, ou nós ainda temos muito poucos dados acerca disso. Então, é algo ainda a ser testado. E nesse sentido, a gente vai acabar escolhendo um lado. Eu escolhi o lado, por enquanto, de pensar que atualmente é mais viável o processo aí progressivo de descriminalização com forte regulamentação, que tem que ser o primeiro passo, e o primeiro passo seria com uma droga ilícita, que ainda tem muito narcotráfico, tem muita atividade de narcotráfico em relação a ela, que é a maconha, que além de ser uma droga ilícita, é uma droga mais leve do que duas outras drogas lícitas, aí no caso o tabaco e o álcool, como a gente pôde ver aí nos gráficos, como eu pude passar para vocês os gráficos que acabamos de ver. Então, qual é o próximo passo? A descriminalização da maconha, com forte regulamentação. E nós temos nossas figuras, apesar de tudo, nossas figuras de confiança, porque ninguém conhece absolutamente tudo. Tem alguns pesquisadores, então, hoje no Brasil, que de alguma forma eu me inspiro neles, eu leio o que eles estão lendo, tento ler o que eles estão lendo, o que eles indicam, e estão do lado da descriminalização. São Datil Xavier, professor na Unifesp, trabalha com CAPS-AD, conhece essa lógica da política de drogas dentro do SUS, que é a qual eu estou mais próximo, Elisaldo Carlini, tem um pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lembro agora o nome, Renato Malcher Lopes, professor na UIB, e talvez assim na área de biologia, professor na área de biologia molecular, ele fez doutorado, pós-doutorado, tudo em endocannabinoides, ou seja, em cannabis sativa, em maconha. E assim, hoje em termos biológicos, das propriedades biológicas, talvez ele seja o maior expert do Brasil em cannabis sativa. E é meu colega, então eu conheço pessoalmente. E ele escreveu um livro com o Siddhartha Ribeiro, o qual é outro neurocientista, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E se eu não me engano, ele fez doutorado nos Estados Unidos com Miguel Nicoleles. Eles publicaram esse livro aqui, Maconha, Cérebro e Saúde, qual é uma importante referência para se pensar aí no caso a cannabis sativa. E aí temos todos nós temos várias figuras que nos influenciam. O jornalista Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo, é outro que sempre que escreve a respeito, escreve com muita propriedade, e eu de alguma forma me influencia também, assim como Denis Russo Burgerman, que é editor, se não me engano, da revista Super Interessante, e também escreveu um importante livro em relação à política de drogas. Muitos também levantam a possível relação da maconha com desencadeamento de psicose em pessoas que já possuem predisposição à psicose. O perigo do uso de maconha por esse tipo de pessoa. Eu acho que isso é um vídeo à parte, que eu ainda vou fazer, e tem aí, no caso, a contribuição de Datil Xavier, tem a contribuição desses pesquisadores que eu já citei para esse debate. Meus amigos, por enquanto é isso. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Até a próxima!